Tio Academia. E quando passo na pracinha a pessoa está lá naqueles aparelhos da prefeitura. KKKKKKKK. É nessa minha ideia que eu começo a Rádio Panorama CRVG, com a apresentação do galáctico mais simpático de todas as rádios online, o Bruno Souza. Todas as informações sobre o Vasco da Gama você só encontra aqui, portanto saia desse WhatsApp e venha nos ouvir. DJ, naquele clima, solta a vinheta aí, cupade. É o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, então, é o trem bala da colina, então. É o trem bala da colina, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, é o trem bala da colina. São Januário é o território, a colina é nossa casa, o Vascão tá envolvente, esse é o bonde do trem bala, o elenco tá formado, só jogador astro, o Ramon, o Bena e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano é de Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina. E eu estou de volta, galera! Muito boa noite, ouvintes vascaínos! Está começando mais um programa da Rádio Panorama CRVG para o seu deleite. É isso aí. E eu sou o Bruno Souza, apresentador desse programa, e quero levar para vocês todas as informações precisas sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico. Galera, então vamos deixar a tristeza da derrota de ontem de lado, vamos tirar essa preguiça de segunda-feira e vamos agitar o nosso dia nesse clima aqui, ó. O Ramon, o Bena e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano é de Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina. I stayed up at the sun, thought of all of the people, places and things I've loved. I stayed up just to see all of the places you wanted to me. 'Cause I could be the rain in your desert sky. Que vamos aqui iniciar o nosso programa. Bom, 5-4 Friburguense. Um resultado improvável de ontem, mas a pergunta soa no ar. O que está acontecendo com o elenco? Por que está havendo essa falta de concentração? Bom, essas são as perguntas que o torcedor gostaria de saber, né? E antes de tentarmos descobrir as respostas dessas perguntas, vamos dar chamada com as principais notícias de hoje. Vamos lá! O volante Lucas
Lucas lamenta a derrota do Vasco para o Friburguense. Irritado, Luan desabafa após a derrota. Abre aspas. Salles tenta explicar a derrota. Abre aspas. Tivemos um apagão ali no primeiro tempo. Hoje teremos também a coletiva completa de Doriva após a derrota contra o Friburguense. E o Marcinho pode voltar ao banco de reservas. E essas foram as principais notícias em destaque de hoje. E na sequência, iremos ter as perguntas e o áudio dos ouvintes da Rádio Panorama CRVG. E vamos saber o que eles têm para nos perguntar, o que eles têm como opinião com relação ao Vasco. Mas é só daqui a pouquinho, tá, galera? Não saiam daí! Bom, e para que possamos quebrar um pouquinho aquele clima ruim do jogo de ontem, né? Vamos a um quadro interessantíssimo para o torcedor vascaíno, que é o quadro Você Sabia? Então, vamos de vinheta, vamos lá! Until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got Começa agora o quadro Você Sabia? My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. Muito bem, galera. Então vamos começar então o nosso quadro Você Sabia? Bom, e o tema de hoje é Gandula. Galera. Muitas pessoas não entendem o termo, né, que foi colocado como gandula, né? Todo mundo conhece gandula por aqueles assistentes que nós temos fora do gramado, né? Ali fazendo uma reposição de bola para os goleiros, até mesmo para os laterais, né, que vão arremessar a cobrança de lateral, né? Pois é, o Gandula é o nome completo desse Gandula, é Bernardo Gandula. Ele foi um jogador argentino que atuou no Vasco em 1939, na posição de meia esquerda, fazendo aula ali com outro argentino, o ponta esquerda Emeal. Era característica do Gandula ir buscar a bola que havia saído de campo e entregá-la ao jogador encarregado de repor em jogo, e mesmo que este fosse do time adversário, né? É meio que estranho, né? Um cara, né, jogador pegar a bola e dar na mão de um goleiro adversário para poder repor o jogo, né? Soa meio que estranho, né? E quando passaram a ser empregados os garotos com a função de devolver as bolas para o campo durante as partidas, o público os apelidou com o nome do ex-craque vascaíno. Daí surgiu aí o nome da garotada aí que foi assistente para ajudar na reposição de bola, de Gandula. Então o Vasco aí, mais uma vez, né, sendo pioneiro até numa criação de assistente de reposição de bolas, que é o Gandula, né? Muito bem, é assim, dessa forma que nós terminamos o quadro Você Sabia? Now the tow truck's pulling away, and I know why. Why, man? Yeah, because I got
mais voltado mesmo pro jogo de ontem, né? Vamos começar então com aquele quadro ponto de vista técnico entre Friburguense e Vasco da Gama. Bom, nesse ponto de vista que eu coloco para você foi o seguinte: o primeiro tempo do Vasco, né, o Vasco procurou ir para cima, né, mas estava esbarrando um pouco na retranca do time da casa. Até que o Bernardo fez aquele cruzamento para o Júlio Santos, que ao dominar a bola foi atrapalhado pelo zagueiro do Friburguense. E o próprio Júlio Santos, né, aproveitou para dar aquela valorizada, né, e se jogou. E porém foi um pênalti legítimo. O Gilberto cobrou e concluiu e fez 1-0 o Vasco. Daí, o Friburguense não se abateu e foi para cima do Vasco. Até que num bate e rebate dentro da área, Jorge Luiz recebeu um passe da esquerda e marcou o gol de empate, 1-1. E o Friburguense continuou sufocando o Vasco, até que no escanteio, Lucas faz gol contra, galera, 2-1. E o Friburguense continuou em cima, sufocando mais ainda o Vasco. Até que novamente no escanteio, numa jogada semelhante, Lucas falha feio e Martim Silva sai todo atrasado. E o Sérgio Gomes, que não tem nada a ver com isso, aproveitou e fez de cabeça, 3-1. E o time do Vasco entrou em desespero e daí tentou lutar para reverter o placar. Iago faz uma jogada individual e no chute em direção ao gol, a bola bateu no braço do defensor do Friburguense, dentro da área, pênalti legítimo. Gilberto novamente cobra e diminui, 3-2. E com isso o Friburguense voltou a partir para cima e no finalzinho do primeiro tempo, Sérgio Gomes cruza, a bola passa por toda a defesa vascaína, que parece que dormiu, né? Até encontrar o Jorge Luiz, que estava na posição de impedimento, mas que recebeu por debaixo do Martim Silva, né, por debaixo das pernas dele, e logo em seguida completa para fazer o gol, o quarto, né, 4-2 Friburguense. Pois é, aí no segundo tempo o Vasco voltou ao campo com uma outra mentalidade, tentou de várias formas diminuir o placar, até que numa bola parada, Bernardo cruza para dentro da área, e o Lucas de cabeça conclui a gol e tenta se redimir daquela sua falha dentro da zaga. 4-3. O Friburguense continuou a querer provocar as surpresas e até que numa jogada confusa, esquisita, Serginho tenta chutar a bola para frente, mas sem querer a bola esvala no Felipe, que por pura sorte engana o Martim Silva. 5-3. E o Vasco continua a luta para reverter o placar, até que numa jogada dentro da área, no embolo total, Lucas novamente fez o seu gol na partida, o seu segundo, né? Que foi 5-4. E nos minutos finais, Iago faz uma boa jogada de linha de fundo, a bola esbarra novamente na mão do defensor do Friburguense e mais uma vez foi pênalti legítimo. E o Gilberto cobra e o goleiro manjou, né? Nas suas duas últimas cobranças foi sempre naquele mesmo lado. E daí o goleiro sacou a ideia do Gilberto e defendeu. E o jogo então terminou, infelizmente, 5-4 para o Friburguense. E essa derrota, galera, é uma derrota que reflete muito. E é visível que se tem jogadores que não estão focados, que não estão comprometidos com a equipe. E o resultado não poderia ter sido outro, a não ser 5-4 para o Friburguense. Então, para mim, foi méritos para o time do Friburguense, que mostrou garra e disposição. Vamos aproveitar e conhecer o Pica das Galáxias e o Pereba do Vasco, né? Do jogo de ontem entre Vasco da Gama e Friburguense. Bom, começamos então com o Pica, né? O Pica das Galáxias, sem dúvida, né? Foi o Gilberto, né? Que fez 2 gols de pênalti, porém poderia ter saído com 3 gols, né? De pênalti, se não perdesse o último. Mas ali faltou a malícia do mesmo, né? Até que porque o Vasco estava perdendo e ele até que teria que ter mudado a forma da cobrança. Uma vez que ele já tenha batido no mesmo canto contrário do goleiro. E poderia ter batido no meio e forte. Que assim pelo menos não teríamos uma derrota, e sim um empate. Bom, e o Pereba, galera? Muita gente deve estar se perguntando quem poderia ser o Pereba. Bom,
Eu poderia subir qualquer outro jogador que pudesse ser Pereba. Eu tenho aqui 3 candidatos perfeitos que poderiam ser Pereba. Mas no contexto todo, né, da ópera desse jogo, eu vou mencionar um jogador de uma forma técnica. Eu não avalio por causa das outras vezes que o jogador já vinha jogando mal. Não. Eu avalio de uma forma técnica para esse jogo. Então, nesse jogo, né, de tanto elogiá-lo, hoje estará aqui nesse quesito, que é o Lucas. Que de fato é um bom volante, não tem muito o que reclamar dele. Até que se redimiu bem, mas falhou 2 vezes no lance do escanteio e isso prejudicou e muito o Vasco. Galera, vamos então começar com a primeira notícia de hoje, que é essa aqui, ó. O volante Lucas lamenta sobre a derrota do Vasco para o Friburguense. Então vamos entender dessa notícia agora. Vamos lá! Vasco podia sair do estádio Eduardo Killing em Nova Friburgo, classificado antecipadamente para as semifinais do Campeonato Carioca, mas perdeu por 5-4 para o Friburguense. Que dureza, hein, galera? O Grimotino decidirá sua vida na próxima quarta-feira, quando encara o Volta Redonda em São Januário e precisará vencer para não depender de outros resultados. Faltou de 2 gols nesse domingo, no caso foi ontem, né? O volante Lucas lamentou o placar adverso, mas confia na passagem do Gigante da Colina para a próxima fase. Abre aspas. Hoje o jogo teve de tudo, né? Infelizmente tivemos a derrota, mas faz parte. Temos o último jogo para selar a classificação. Disse então o jogador à Rádio Globo. Bom, Lucas, falando pra você, cara, eu acho o seguinte. Ontem o time realmente esteve irreconhecível, né? Fez talvez tenha feito a pior partida no Campeonato Carioca, né? Mas essa decaída já não começou de hoje, já começou já de antes, desde o jogo contra o Botafogo. Mas falando propriamente desse jogo, houve-se sim um apagão real na defesa vascaína, que até alguns dias atrás era a melhor defesa do Brasil, em questão de ser a menos vazada. O que acontece é que nos treinamentos está faltando concentração. Isso está sendo visível, alguns jogadores não estão tendo foco, entendeu? Até os mais experientes estão tendo foco, mas alguns não estão tendo, entendeu? A marcação do Vasco na frente não está funcionando tão bem, por isso que está acarretando muitas falhas no pessoal que joga na zaga. Quer dizer, muita coisa precisa acertar aí. E o Lucas, né, ele falhou 2 vezes no lance, um que foi o gol contra, e o outro lance lá que ele não conseguiu novamente afastar a cabeçada do Sérgio Gomes. Ali, na verdade, na zaga, quando você tem um defensor muito alto, adversário, a quem tem que marcar esse defensor alto é outros jogadores que tem mais ou menos o mesmo tamanho daquele jogador. Entendeu? Essa é uma lógica dentro do futebol, tá? Isso aí é uma coisa que se é usada dentro do futebol. Agora, como você tem muitos jogadores com baixa estatura, aí já é outros 500. Aí realmente não tem muito o que se fazer, entendeu? Mas também teve um pouquinho da falha ali do Martin Silva, que também saiu catando borboleta igual um maluco ali. Eu não entendi muito o que aconteceu, entendeu? Mas falhou, né? Mas o Lucas falhou 2 vezes, né? Mas não deixa de ser um bom jogador, logicamente. Eu gosto até do bom futebol do Lucas. O Lucas tem muito ainda que agregar de valor dentro do elenco do Vasco, entendeu? Mas eu espero que ele possa melhorar nessa questão da marcação dentro da área, porque
ele é bom até nas jogadas aéreas, né? Tanto que ele fez um gol se redimindo da falha dele, né? Numa jogada aérea, mas também que precisa também saber marcar dentro da área vascaína para não fazer o que aconteceu no jogo de ontem, né? 2 falhas no mesmo lance, né? E, quer dizer, isso não pode acontecer, isso tem que ser muito acertado, entendeu? Bom, uma outra notícia que eu quero passar para vocês: irritado, Luan desabafa após a derrota. Tudo errado. Vamos saber dessa notícia então do Luan agora, vamos lá. Luan sai muito irritado de campo, abre aspas, tudo errado, nível de concentração é baixo, hoje não temos que falar, a única coisa boa foi o espírito de luta, mas está tudo errado, antes do jogo é tudo normal, o ambiente é muito bom, mas o nosso time não estava legal, tudo errado. Rapaz, olha, galera, é o que eu estava dizendo nos outros programas anteriores, né? Essa declaração do Luan, ela repete um pouco naquela declaração do Rodrigo. Quem não entendeu o que eu acabei de falar agora, entendeu? Vou repetir novamente, tudo errado. Preste atenção que essa declaração do Luan, ela é semelhante à declaração do Rodrigo contra aquele jogo contra o Botafogo. Reparem bem. Tudo errado. Nível de concentração é baixo. Hoje não temos o que falar. A única coisa boa foi o espírito de luta. Mas está tudo errado. Preste atenção nessa parte, galera. Antes do jogo é tudo normal. O ambiente é muito bom. Mas nosso time não estava legal. Tudo errado. Galera, é evidente que o nível de concentração realmente do time agora está muito abaixo mesmo. É evidente. O treinamento não está se levando muito a sério. Quando o Rodrigo falou aquela declaração após aquele jogo contra o Botafogo, muita gente estava aqui querendo criticar o Rodrigo. Galera, a gente não pode também questionar muito o que algum profissional fala, porque ninguém sabe o que o cara vive dentro dos treinamentos. Entendeu? Quem pode dizer claramente o que está acontecendo de fato ou não são até os próprios jornalistas que estão lá. Entendeu? Então não é à toa que o Rodrigo falou uma declaração que envolve aos treinamentos, que está faltando concentração de alguns jogadores. E agora o Luan também repetiu a mesma coisa. Então alguma coisa está de errado. O Doriva precisa analisar isso. Porque se tem alguma coisa que está acontecendo de errado, se o Doriva não acertar e não afastar aqueles que estão atrapalhando o rendimento da equipe, vai acabar perdendo o grupo. Isso aconteceu ano passado com Adilson Batista e aconteceu com o Joel Santana. O Doriva é um bom técnico? Sim, é um ótimo técnico. Ainda continuo achando que ele é um bom técnico. Mas ele está começando a dar um pequeno vacilo que não é muito bom já dentro do campeonato. É apostar nos jogadores que não estão agregando valor dentro da equipe. Entendeu? Isso não pode acontecer de forma alguma. Por mais que o jogador possa ter até uma certa qualidade, mas não se pode apostar no duvidoso. A gente tem que apostar no certo. Entendeu? Aquele que realmente está produzindo. Tudo que eu sempre bato nessa tecla que o Doriva, ele botou o Bernardo para jogar como titular, sabendo que ele não conseguiu nem render o esperado contra o Rio Branco. Galera, Rio Branco, do Acre. Quase ninguém sabe desse time. Rio Branco, galera, Rio Branco. A gente nem vê esse time na Série B, na Série C. Nem sei se ele joga a Série D. Se joga, eu não sei. Quer dizer, e o time não conseguiu apresentar uma boa performance. Ganhou, beleza. Mas não conseguiu garantir a classificação. Aí vai ter que jogar aqui no Rio de Janeiro. E o Bernardo não jogou nada. Então é uma lógica futebolística. Se um jogador não consegue render com um time de menor expressão, mais fraco ainda do que os times do Rio de Janeiro, desses times pequenos do Rio de Janeiro, como é que é possível? Isso aqui é uma lógica futebolística.
Como é que é possível botar o mesmo jogador que não rendeu nada contra o Rio Branco para jogar contra o Friburguense? Será que existe alguma espécie de pressão para se botar o Bernardo como titular? Acredito que não. Mas não é o caminho para se resolver as coisas. O Iago entrou no segundo tempo. Em 1 ou 2 minutos fez muito mais que o Bernardo fez na partida inteira. Mas aí vai vir um torcedor vai fazer a seguinte pergunta, ou até mesmo uma reclamação. Mas o Bernardo fez um lançamento pro Júlio dos Santos que ocasionou todo aquele pênalti. Legal, maravilha. Só que um lançamento não resume o que o cara fez dentro da partida. O cara precisa jogar o tempo todo, né, num alto nível, de alto nível. E não apenas fazer um passe para pronto, fiz um passe, joguei pra caramba hoje. Não é assim, galera, não é assim. Se as pessoas passarem a pensar dessa forma, vão acabar achando até que, porra, o John Clay é craque. O John Clay, diga-se de passagem, esse é o segundo jogo dele que ele não joga bem, que fica apagado. O John Clay, ele vinha até numa crescente no futebol, mas ele parou de jogar. Então, por isso que eu já vinha falando para vocês um bom tempo que o Vasco realmente necessita de ter um meio campo. O Vasco precisa de contratação já para o Campeonato Brasileiro, entendeu? Mas o Vasco contratou o Emmanuel Biancucci, beleza, mas a gente não sabe ainda se ele realmente é um cara que vai ser propriamente dito, um cara que vai ser o camisa 10. A gente ainda não sabe. É um bom jogador. Eu vi alguns jogos do Biancucci. É um bom jogador, mas a gente não sabe se ele vai render o esperado para ser um camisa 10 do Vasco. Entendeu? E o Mateuzinho também é uma esperança. O Mateuzinho é uma ótima opção aí, né? Se ele for lançado aos poucos no Vasco, ele pode sim adquirir uma boa forma e de repente se destacar. Entendeu? Mas é cedo ainda, muito cedo ainda para a gente poder apontar que o Mateuzinho ainda pode ser solução do Vasco. Então hoje existe um vazio no nosso meio campo que ainda precisa ser muito que solucionado. Mas uma coisa é certa, galera, tem alguma coisa errada, falta de concentração. E o Doriva, se não acertar isso, o sinal de alerta já está ligado. Se o Doriva não acertar, vamos acabar até se dando mole aí. Podemos até perder um jogo contra o Volta Redonda e acabar na última rodada, a gente ficar fora de G4 e a gente não se classificar para semifinais. Isso pode ocorrer. Corremos esse risco aí já nesse final dessa rodada. Bom, o Salles tenta explicar a derrota. Abre aspas. Tivemos um apagão ali no primeiro tempo. Vamos entender toda essa notícia então. Agora, vamos lá. Derrotado por 5-4 pelo Friburguense, o Vasco agora se concentra para a última rodada na Taça Guanabara em busca da classificação em casa diante do Volta Redonda na quarta-feira. Questionado sobre o placar adverso, o zagueiro Anderson Salles tentou explicar, abre aspas, tivemos um apagão ali no primeiro tempo, eles fizeram 2 gols de bola parada, ficaram com 2 gols na frente e é difícil de reverter. Tentamos, fomos atrás, buscamos, a equipe foi valente, correu, batalhou, mas no segundo tempo eles tiveram sorte. Foi tirar uma bola, o jogador deles acabou pressionando e a bola entrou. E agora é levantar a cabeça e quinta-feira, que no caso é quarta, que ele errou, né? No caso, quarta-feira, tem mais. Não podemos abaixar a cabeça e o resultado não pode influenciar no próximo jogo. Isso aí, quem disse, então, foi a frase no contexto aí, entre aspas aí, do Anderson Salles. E o jogador frisou que o árbitro Leonardo Cavaleiro deu apenas 1 minuto de acréscimo no fim do jogo, mas minimizou e disse que a equipe não pode abaixar a cabeça após a segunda derrota da competição. Abre aspas. Por tudo que teve, houve parada técnica, ele deu 1 minuto de acréscimo, não adianta a gente falar nada. É levantar a cabeça e trabalhar para quinta-feira, no caso, quarta. Então aí, finalizou o atleta para a Rádio Globo, né? Bom, e é isso aí, a ideia é essa, né? Eu disse para vocês, né? O Vasco errou muito nesse jogo. Tem aí de segunda e terça para treinar, acertar os detalhes. Doriva precisa muito acertar isso.
precisa botar um jogador que joga do lado do Gilberto. Eu apostaria no Iago. O Iago tem vindo até bem melhor do que o Bernardo. Não dá pra gente ficar mais apostando no Bernardo, entendeu? O Bernardo ele tem mais atrapalhado o elenco do que ter ajudado. Então, galera, eu acho que pra mim, pra gente poder alcançar os nossos objetivos, o Vasco em si alcançar seu próprio objetivo, precisa pensar na lógica, na razão e não na emoção. Então, no próximo jogo nós podemos tentar com o Iago, né? Nós vamos até ter, inclusive, a volta do Guinha Azul. É provável que a gente tenha a volta do Guinha Azul ou não, a gente não sabe como é que é o esquema aí. Tem aquele lançamento do STJD aí, né, que ele tá afastado. Tem o Bernardo também que vai ser julgado. Quer dizer, muita coisa pode acontecer. Mas a equipe que eu posso dizer para vocês é o seguinte, galera: o Vasco esse time do Vasco não é um time ruim, é um time que já está encorpado, está mais do que encorpado, só que tem aquela deficiência do meio campo que eu sempre falo para vocês, que faltam realmente um camisa 10 para fechar essa lacuna, entendeu? Mas o elenco não é ruim, galera. Então o elenco é ruim. Se tiver concentração, se o pessoal estiver focado, os jogadores em si estiverem focados, nós vamos obter os nossos resultados positivos de forma natural. Agora, se não tiver o foco, vai acabar perdendo para esses times pequenos. E essa não é a ideia, né? Então tem que haver o foco. Se não haver o foco, concentração, seriedade no trabalho, nos treinamentos, nós vamos acabar, né? Estamos arriscados aí até perder essa vaga aí nas semifinais. Bom, nós temos aqui então a coletiva completa do Doriva após a derrota contra o Friburguense. Então vou passar aqui então para vocês alguns temas que foi abordado aí na coletiva de imprensa, e o Doriva está dizendo aí o que ele achou do jogo ontem. Então vamos lá. Muito bem, então o primeiro assunto que foi abordado na coletiva de ontem foi falado sobre os gols sofridos de bola parada. Então, abre aspas aí pro Doriva: houve falhas individuais nos 2 gols de bola parada, de cabeça. Estipulamos a marcação, mas o sistema não foi eficiente, principalmente nas bolas aéreas. Perdemos equilíbrio depois que levamos os gols. No intervalo, mudamos a estratégia ao adiantarmos os laterais. Tivemos mais chances e fizemos os gols, mas o nosso primeiro tempo custou caro. Bom, aí também levantaram também na coletiva de imprensa o item jogos ruins. E o Doriva disse o seguinte, abre aspas: acho que esse jogo não serve de referência. Sofremos 7 gols em 13 jogos. Só levamos 5. Acho que tivemos vitórias expressivas. Discordo dessa avaliação. Bom, outra pergunta que foi levantada foi com relação aos erros na partida. E o Doriva disse o seguinte, abre aspas: a gente estava perdendo a tempo da marcação do primeiro tempo. Salientamos antes que eles jogavam com 3 zagueiros e não podíamos perder o tempo na marcação dos laterais. Era para ter atenção redobrada nessa bola e não conseguimos encaixar o nosso jogo em momento algum. Nossa ideia era marcar na frente e não conseguimos. Esse jogo serve para tirar lições e vai servir para isso. E também foi levantada uma pergunta aí pro Doriva com relação ao Marcinho, né? E o Doriva responde da seguinte forma, abre aspas: Marcinho está retornando pouco a pouco, está sem dores, treinando e buscando a melhor forma. E também foi levantada também a pergunta sobre o Bernardo, e o Doriva disse o seguinte: avaliar apenas um jogador seria injusto, a equipe não contribuiu, não funcionou como equipe, isso que temos que tirar do jogo de hoje, no caso que foi o de ontem, né? Bom, e a última pergunta que foi levantada por Doriva foi o seguinte: a derrota que pode mudar conceitos? Bom, aí o Doriva deixa então a sua resposta, abre aspas: não é um jogo totalmente atípico que vai mudar o que estamos fazendo. Tivemos bons jogos, consistentes, e não é porque perdemos esse jogo que tivemos a chance no final do jogo que pelo menos empatar, o que nos dariam a classificação. O jogo depois também já terminou, o juiz não deu acréscimo, então não serve de referência. Temos que ter o equilíbrio, trabalhar ainda mais. Dependemos só de nós mesmos para chegarmos na semifinal. E vamos fazer o nosso jogo em casa. Ver as lições da partida, refletir, fazer exercício sobre isso e amadurecer para que a equipe continue consistente. O próximo resultado tem que ser de vitória, para nos dar a classificação. E assim, vamos nos preparar para as semifinais.
Bom, tá aí então algumas partes da coletiva do Doriva ontem, né? Após o jogo entre Vasco e Friburguense. E é isso aí, o Doriva tem que ajudar os cacos. Hoje é o dia de lavar roupa suja, e o que realmente precisa ser acertado, né? Porque vai ser mais claro para vocês, galera. O Vasco é um time que tem maior poder de jogada aérea, né? O Vasco é muito forte, né, nesse quesito, né? Eu achei muito estranho o Vasco tomar 2 gols de escanteio daquela forma. Vídeo também daquele jogo contra o Botafogo, o Vasco também ter tomado aquele gol. Quer dizer, o Vasco é muito forte nesse quesito. Não poderia ter tomado um gol desse aí. Então, quer dizer, tá faltando muita concentração. O Doriva precisa acertar isso nos treinamentos. Tem 2 dias aí pra acertar, entendeu? Acertar já a equipe já pro próximo jogo contra o Volta Redonda. Que digo pra vocês que não é um jogo fácil. Também não deixa de ser um jogo muito difícil. Tá entendendo? Então acho, galera, que precisa ser acertado. E tem que mexer na parte ofensiva ali. Precisa ser mexido. No meio campo ali tem que mexer. De repente tem que sacar o John Clay, né? Tirar o John Clay, que não passou a não render muito no jogo. Botar a entrada do Iago aí pra dar uma alimentada aí no ataque. Eu não optaria pro Bernardo, mas optaria por um outro jogador de meio campo ali, entendeu? Até mesmo pode se apostar mesmo no Matheus Índio, por que não, né? Matheus Índio, jogador lá do Júlio Santos, para poder melhorar na qualidade do passe, no toque de bola, entendeu? Poderia começar ali com o Matheus Índio, não tem problema nenhum, mesmo que o Guarantã não esteja 100%, mas precisamos de ter essas mudanças para poder ver o que realmente essa equipe vai melhorar ou não. E o Marcinho também vai estar aí como opção no banco, de repente, depois no segundo tempo com o Marcinho, de repente as coisas possam até a melhorar. Não digo para vocês que vai melhorar 100%, mas alguma coisa aí pode melhorar. Bom, e por falar em Marcinho, né? O Marcinho, como falei para vocês, pode voltar ao banco de reservas. Então vamos entender essa notícia então agora. Ele vai voltar no tempo certo. Essa é a frase do técnico do Vasco, Doriva, alguns jogos depois de tirar o Marcinho do time para poupá-lo. O jogador completou 6 partidas fora até do banco do Vascaíno no domingo, na derrota para o Friburguense, na última rodada. E com as semifinais batendo na porta, o camisa 10 do Eurico deve finalmente voltar à lista de relacionados do time. O Marcinho está liberado para o departamento médico, que trabalhou em conjunto com o Centro de Saúde Vascaíno para aprimorar a forma física do jogador. E a tendência é que ele fique na reserva contra o Volta Redonda no jogo de domingo às 22 horas em São Januário, embora o treinador ainda não confirme. Abre aspas. O Marcinho está retornando pouco a pouco, está sem dores, treinando e buscando a melhor forma, disse aí o treinador após a derrota para o Friburguense. Nas 6 partidas fora, o time que venceu 3, né, uma pela Copa do Brasil, empatou com o Botafogo e perdeu para o Flamengo. E ainda assim, Dagoberto, que deve demorar mais de 2 semanas, ao menos para se recuperar, o Marcinho retorna para a disputa da posição no meio campo. O jogador completou a última etapa da preparação no fim da semana passada e chegou a participar do treino entre os reservas normalmente no último sábado. O experiente jogador de 30 anos contou inicialmente com a paciência e compreensão do treinador do Vasco, mas depois, barrado, pediu para reforçar a musculatura e voltar em melhores condições. Marcinho ficou 6 anos longe do futebol brasileiro, atuando no Catar. E no passado, pelo Vitória, sem passar por pré-temporada, se não fez grandes exibições, era titular absoluto no rubro-negro baiano e terminou rebaixado. Ele fez 26 jogos e marcou 5 gols. E de volta ao futebol carioca, onde teve boa passagem pelo Flamengo, a expectativa era de que o Marcinho assumisse a responsabilidade de protagonismo do time. E foi assim que o presidente do Vasco, Eurico Miranda, apresentou no fim de dezembro de 2014, abre aspas. Com a situação, o apresentamos agora para ser a referência do Vasco. Não costumo dizer nas minhas coisas que tenho esperança. Então tenho certeza que ele vai ser a peça fundamental nesse novo Vasco, disse então o presidente vascaíno.
E com 2 gols nas 2 primeiras partidas, o Marcinho correspondia ao anúncio do presidente vascaíno. Quando os gols rarearam, o jogador passou a sofrer a pressão dos torcedores de São Januário. E contra o Resende, na 9ª rodada, foi substituído no início do segundo tempo. Dali em diante, passou mais tempo na academia em exercícios físicos do que nos treinos com bola. Bom, galera, então é isso, né? O Marcinho está se preparando aí. Agora ele vai ter a oportunidade de já jogar na quarta-feira, mas vai estar no banco de reservas como opção. E a ideia é isso aí mesmo. Acho que pelo menos, né, essa ideia que o Marcinho teve, né, de se preparar mais, né, fisicamente, eu achei que fosse uma boa dele, né? É melhor o cara se preparar e ficar 100% do que continuar jogando e não estar ainda a 100% fisicamente e aí atrapalhando o rendimento da equipe. Então tá certo aí o Marcinho, né? Mas também, como sempre falo para vocês, o Marcinho não é o camisa 10 que eu acho que deveria ser como expectativa do nosso time, embora o Eurico Miranda ache que ele seja o principal protagonista para ser o camisa 10 desse time, entendeu? Mas para quem veio com esses status, ele tem que, né, mostrar muita coisa ainda para que veio, né? Não só para a torcida, mas também até para a comissão técnica e para o presidente. Muito bem, galera, agora vamos então à parte boa aqui da nossa rádio, né? Que é a participação dos ouvintes da Rádio Panorama CRVG, né? Diretamente do WhatsApp. Bom, veio aqui uma pergunta para mim, né? Que veio diretamente do Marcelo Marques, né? Lá do WhatsApp. Ele fez a seguinte pergunta. Gostaria de saber se você acha que o John Clay é digno de ser o titular a usar a camisa 10. Bom, obrigado então pela sua pergunta, Marcelo, para a nossa rádio, né? Bom, o John Clay, né? Ele não é digno de vestir a camisa 10 do Vasco, essa é a verdade, né? Só que ele tava ganhando confiança do técnico Doriva, né? Até que no comecinho, quando ele foi sendo titular, ele foi até jogando bem, né? Já tava até estranhando isso, né? Ele tá jogando bem e tal, entendeu? Isso aí eu não posso nem ter negado para você, né? Ele jogou bem, mas contra o Botafogo, contra o Friburguense, o cara ficou totalmente apagado. Então a gente sabe que que não podemos contar muito com o John Clay para ser titular. Entendeu? É um jogador que simplesmente é para ser banco de reserva, né? Não pode ser um jogador para vestir a camisa 10, né? Para ser uma espécie de opção do banco até serve, entendeu? Mas para ser um camisa 10 real mesmo, falar, pô, esse aqui é o cara, esse aqui é realmente um camisa 10, certamente ele não é. Isso aí eu posso dizer para vocês, não só para você, Marcelo, mas também para todos os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo, né? O John Clay, na verdade, não é um camisa 10, né? Mas está devendo boas atuações, porque ficou 2 jogos aí, contra o Botafogo e contra o Friburguense, não jogou nada, inclusive no jogo de ontem, né? O cara foi substituído ainda no primeiro tempo. Quer dizer, é uma vergonha um jogador ser substituído no primeiro tempo, né? Por não estar reproduzindo nada dentro de campo. Isso é uma vergonha. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui. Acho que é uma última pergunta que eu tenho aqui. Deixa eu dar uma procurada aqui. É do Carlos, né? O Carlos também é um torcedor assíduo, né? E ouvinte da nossa rádio Panorama CRVG. Ele fez a seguinte pergunta para mim. Bruno, o Eurico deve entrar em ação em afastar alguns jogadores que não estão honrando a camisa do Vasco? Boa pergunta, Carlos. Boa pergunta. Muito obrigado, então, pela sua pergunta para a nossa rádio, né? Bom, Carlos, na verdade, quem tem o poder mesmo de afastar os jogadores é a comissão técnica, né? É o treinador, né? O Eurico é um gestor, né? É um cara que contrata, é um cara que verifica a finança do clube, né? Quer dizer, não é a função dele de afastar jogadores. Quem afasta mesmo é a comissão técnica, entendeu? Mas, na verdade, o Doriva precisa realmente saber quem realmente está de sacanagem dentro dos treinamentos ou não.
Porque para um time que vem numa crescente muito boa dentro do Campeonato Carioca, que quase não tomava gols, que o poder forte do sistema defensivo é a jogada aérea. E nesses 2 últimos jogos do Vasco, no Campeonato Carioca, tomou, vamos botar aí, 6 gols, alguma coisa tá de errado. Entendeu? Eu não digo nem é questão de afastamento, mas tem que ser feito um raio-x aí, filtrar o que realmente está acontecendo, se realmente tem algum jogador que está de sacanagem. Porque se houver algum jogador que está de sacanagem, a comissão técnica, né, seguida aí, né, pelo Doriva, precisa ver o que precisa, assim, precisa ver o que realmente é necessário para se fazer e tirá-lo, né, por exemplo, na nossa zaga, pelo menos, a gente não tem o que a gente tirar dali, né, porque são jogadores que jogam de forma séria. Mas se tiver alguém no banco de reservas ou que entraram no decorrer do jogo que ficaram de sacanagem, realmente tem que levar ali, tem um puxão de orelha, né? Tirar do time não diria que fosse uma boa, mas dar um puxão de orelha seria o suficiente aí. Agora, se ele vê por todas as letras mesmo que tem jogador ali que tá de sacanagem, é bom afastar mesmo, porque aí ele vai passar a refletir um pouquinho mais com relação ao que ele está fazendo com o grupo dele, né? Com a equipe do Vasco da Gama. Bom, é isso aí, a gente não temos mais perguntas e nosso programa então está se encerrando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de vocês com a nossa rádio, né? E quarta-feira teremos mais um programa a partir das 18 horas no canal Panorama CRVG no YouTube. E se vocês gostaram do programa de hoje, dê um curtir lá. E não se esqueçam, galera, isso aqui é muito importante, tá? Vocês se inscreverem em nosso canal, né, no Panorama CRVG no YouTube, tá? Para vocês estarem sempre nos acompanhando diariamente. E se vocês não tiverem conta no YouTube, não tem problema. Nos acompanhe no grupo oficial da Rádio Panorama CRVG no Facebook. Beleza, galera? Bom, e é isso aí. Fiquem com Deus e um ótimo início de semana. Fui!